Espero que você esteja muito bem aí na sua casa, acompanhando o programa Igreja Presente, que nós estamos gravando aqui na Arquidiocese de São Paulo, com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo aqui dessa arquidiocese. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui para falar no programa Igreja Presente. É sempre um prazer e é bom estar com vocês também, que nos ouvem, nos acompanham. Nós já estamos em setembro, é o mês 9, estamos aí há 4 meses, iniciando a última terceira parte do ano. O ano vai chegando ao final. Um mês que vai nos fazendo refletir ainda mais, refletir que o ano passou muito rápido, um ano muito intenso, com muitas atividades, muitos eventos, e nós vamos dedicando agora um mês que é da Palavra de Deus, mês da Bíblia, e ao mesmo tempo nos preocupando com a independência do Brasil que vai chegando, nos fazendo refletir sobre os problemas que o nosso país vive ainda hoje, não é? E vai nos refletindo também, porque daqui a um mês nós estamos diante das eleições. Presidente da República, deputados, senadores, estaduais, federais, senadores. Quanta coisa, Dom Odilo, para a gente pensar. De fato, é um ano intenso e esse é um ano eleitoral. A disputa eleitoral está em campo e eu espero que vocês que nos acompanham já tenham as suas escolhas claras, senão está em tempo, Estamos a um mês do primeiro turno das eleições e este é um tempo de discernimento, de observar, de ouvir. Importante votar conscientemente, votar com responsabilidade. O voto tem consequências, o voto não tem preço, mas tem consequências. E por isso mesmo esse tempo da campanha eleitoral, embora seja um tempo que muitos acham chato, é um tempo chato, mas é preciso ouvir, sim, é preciso ouvir, é preciso conhecer quem é quem para fazer a escolha acertada. Dom Odilo, pode ser um tempo chato, mas chato mesmo é a gente ficar preocupado com o hospital que a gente vai ter que usar amanhã. Chato também é a gente ficar preocupado com um filho que não tem uma escola adequada. Isso tudo passa pelo nosso voto, com a nossa consciência política em procurar um bom deputado, uma boa deputada, um bom senador, uma boa senadora, um bom presidente, uma boa presidenta. Temos que estar atentos a isso, porque se nós reclamarmos amanhã é porque nós também não fizemos, claro, nem todos, mas nós também não fizemos a nossa parte nesse período eleitoral, Dom Odilo. A escolha dos representantes é uma parte, digamos, da participação política. A eleição não é tudo, não significa toda a nossa participação política. Esse é um momento importante, escolher bem os representantes, mas com eles a gente escolhe também uma política, uma orientação política. Então essas eleições, elas são a ocasião para a gente ou confirmar a política que está aí, ou mudar, confirmar os que estão governando, ou mudar, E com isso a gente tem a oportunidade de confirmar o jeito de governar, o jeito de legislar, ou mudar o jeito de governar, de legislar, as prioridades que tem. Nós podemos confirmar, é por aí mesmo, ou podemos mudar. Por isso, esse é um momento super importante, a escolha livre dos cidadãos manifesta então por onde querem que o Brasil vá. Mas tem um segundo momento, depois das eleições, nós deveríamos acompanhar a vida política do país, do estado, do município, para a gente não deixar tudo na mão deles. A gente diz, não, agora é com eles. Sim, eles têm a responsabilidade primeira, mas os cidadãos devem continuar a acompanhar o que está acontecendo na vida política. Não deixar simplesmente, eles façam o que eles querem. Não, a comunidade, os cidadãos devem continuar a se interessar por aquilo que está sendo feito em matéria de política. E só assim é que nós vamos avançar e dar passos realmente, quando a gente não considera simplesmente a eleição como o único momento de exercer o nosso, digamos assim, direito político. Dom Odilo, chega esse tempo agora de eleições, existe para nós que somos católicos, vivemos no dia a dia da comunidade, como agente de pastoral, como vida de igreja, nós escutamos muito naquele
o candidato católico, o político católico, né? Aquela pessoa que se diz católica. O que fazer diante dessa situação? Bem, não só escutamos o católico, mas escutamos também o evangélico, escutamos etc, etc, etc. Bem, na verdade, nós devíamos estar preocupados em escolher bons candidatos. A escolha não deveria ser, em primeiro lugar, religiosa. Espero que ninguém se escandalize se eu digo isso, mas a verdade é essa. Nós não vamos escolher padres que vão nos governar, ou bispos que vão nos governar, ou que vão legislar em matéria religiosa, mas pessoas que devem legislar, que devem governar para todos. Independente da religião, devem ser honestos, dignos, justos, equilibrados, né? É isso, né? Pessoas dignas, pessoas equilibradas, pessoas honestas para governar. Então, a questão da religião não deveria estar em primeiro lugar, não. Muitas vezes se coloca em primeiro lugar, isso não é bom, não é bom. Quando se coloca o fator religioso como o fator preponderante na escolha, isso cria aquilo que nós chamamos de cabresto, né? Um tempo tinha o cabresto eleitoral, lá no Nordeste ou no interior não sei de onde, do Brasil, onde os coronéis seriam os grandes donos das áreas ou os donos das cidades, né? Eles mandavam e desmandavam, e, portanto, mantinham as pessoas presas a eles através de uns benefícios, né? De uma ajudinha, de uma bolsa aqui, de uma ajuda lá. Isso é o cabresto eleitoral. Ora, se nós passamos daquele cabresto que hoje a gente fala corrupção eleitoral para o cabresto religioso, não estamos melhorando muitas coisas, né? Então, a religião não deve servir para amarrar o voto. Nesse caso, interessa que os cidadãos considerem a edificação do bem comum. E todos, independente de religião, devem estar dispostos a edificar o bem comum. Ainda bem que você já comentou sobre isso, Dom Gildo, que fica até mais ou menos claro para quem está nos assistindo agora, porque muitas pessoas comentam, olha, o grupo A fecha com o grupo A e nós voltamos àquela pessoa que representa o grupo A. O grupo B fecha com o grupo B e representamos. Por que a Igreja Católica não lança os seus candidatos? Não diz para nós que são os candidatos. O senhor já deixou muito claro do porquê aqui isso acontece e é até bom o senhor ter falado sobre isso. Mas nós estamos também nesse mês que é dedicado à Palavra de Deus, que é o mês da Bíblia, e ao mesmo tempo batendo na porta aí da independência do nosso Brasil, do nosso país. E parece que, pelo menos eu tenho escutado muito disso, quando a gente lembra da independência do nosso Brasil, a gente lembra de tanta gente que é excluída, de tanta gente que é marginalizada, tanta gente que não tem onde dormir, tanta gente que não tem um hospital para ser atendido, tanta gente que não tem uma escola para estudar. Dá para a gente fazer uma ligação, Dom Adílio, dessa palavra de Deus diante das dificuldades que a família vive nos dias de hoje? Bem, a palavra de Deus ilumina a vida, né? A palavra de Deus é orientadora para a vida inteira, né? De um lado, a palavra de Deus convida a toda a comunidade humana a conviver em fraternidade, em solidariedade, em justiça, no direito e assim por diante. E se isso fosse feito, nós não teríamos necessitados, né? Não teríamos mais miséria. Portanto, a palavra de Deus fosse acolhida e vivida por todos, teríamos a superação dessas misérias todas. Em todo caso, a palavra de Deus permanece como a nossa referência, né? Se não fazemos, devemos fazer, conforme a palavra de Deus nos orienta e nos diz. Por outro lado, é claro, para as pessoas a palavra de Deus permanece um consolo interior, um conforto interior, né? Poder contar com esta certeza de que não estão abandonadas, de que alguém está pensando nelas, né? Que ao menos tem Deus como Pai e tem muita gente que é irmão que está socorrendo. Isso está acontecendo, sem dúvida. Muitas pessoas estão agindo consequentemente com sua fé. Então a palavra de Deus ilumina também a vida das famílias, mesmo das famílias mais complicadas, que vivem situações de conflito ou de dor, né? De sofrimento forte, né? A gente sempre deve lembrar, né? A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus orienta a nossa vida, nossos passos em todas as situações. Falando de sociedade, Dom Adílio, a gente tem que se preocupar muito com essas pessoas que são marginalizadas, excluídas, né? Os moradores de rua, as pessoas que estão aí
distante de suas famílias, as pessoas que não têm um emprego, tantas dificuldades num país independente que nós vivemos, né? Um país que celebra a sua independência, mas com tanta gente sofrendo e sendo deixada de lado. Fato, o Brasil ainda tem muitos passos a dar, né? Nós temos feridas históricas e dívidas históricas que não foram ainda devidamente resolvidas. Ainda vivemos as consequências de um período colonial, de um período em que houve escravidão, de um período muito injusto, de alguns que tinham tudo e outros que não tinham nada, e certas reformas sociais, econômicas, estruturais mesmo, do Brasil nunca aconteceram e, portanto, nós vamos levando. Ultimamente tem havido certamente melhoras para muita gente, mas ainda falta muito para fazer. E um país que é um país cristão, é impressionante, né? Que nós tenhamos todos esses problemas quando a nossa fé justamente orienta no sentido bom para a gente superar isso através de maneiras tão simples, né? Da fraternidade, da partilha, do respeito, da justiça social, que seriam realmente uma forma de a gente resolver o problema da miséria e da pobreza. Só para a gente não esquecer, Dom Adilson, nós estamos no mês de setembro, mas outubro está aí, e não só de eleições nós vivemos, mas também do Sínodo da Família lá no Vaticano. Sim, nós teremos, a partir do dia 5 de outubro, a Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, com o tema dos novos desafios, né, da família como desafios que são também para a evangelização. Aquilo que diz respeito à família, diz respeito também à igreja e à sua missão. A igreja se sente envolvida com a família, não abandona a família, não considera a família como um barco que já afundou, né? Ou uma causa perdida. Não, pelo contrário, a família continua sendo válida e muito importante. Então, Dom Adilson, para nós encerrarmos o programa de hoje, nós vamos falar mais ainda sobre o Sínodo nos próximos programas, já preparando o nosso coração para vivermos esse tema aí com maior responsabilidade no mês de outubro. Queria pedir a bênção do Senhor para todos nós que estamos nesse início do mês da Palavra de Deus. Pois não, com muita alegria. E também para todos nós brasileiros que vamos comemorar mais uma vez o Dia da Pátria, que este seja um momento de uma grande tomada de consciência da pátria, que tem também um valor importante, valor de convívio como um projeto comum, né? A pátria não é simplesmente uma casa onde todo mundo entra e pega, né? A pátria é também um projeto de uma edificação que depende do esforço de todos. Então, que todos nós sintamos a coragem, a generosidade de fazer a nossa parte para edificar a nossa pátria no bem, na solidariedade. E isso poderia ser feito. O Brasil tem tantas possibilidades, tem um povo bom, mas nós precisamos dar muitos passos para que seja um país realmente irmão e solidário. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.